Olá, companheiros! Sejam bem-vindos! Estamos iniciando o primeiro ano do ensino médio de Biologia. Durante este período, nós vamos estudar a criação do método científico. Como a humanidade deixou de atribuir tudo ao sobrenatural e começou a observar os fenômenos. Como foi possível conhecer o mundo microscópico? Vamos abordar as teorias sobre a origem da vida. Vamos voltar bilhões de anos para compreender como surgiu a primeira célula. A célula, considerada a menor forma de vida, vai ocupar um espaço importante do nosso estudo. Vamos conhecer os detalhes da estrutura e do funcionamento de uma célula. Como as células se organizam, como se comunicam, como se especializam. Aí vamos compreender melhor a biodiversidade e os métodos de classificação na biologia. Isso é só uma amostra do universo de curiosidades que estão esperando por você. Vamos começar? Olá, tudo bem? Imagine entrar em um mercado e encontrar os produtos dispostos de qualquer maneira nas prateleiras. Seria bem difícil de encontrar o que procura, não acha? Por isso, separar, classificar e organizar é um hábito do ser humano. Na verdade, é uma mania muito útil, porque facilita o processo. Alimentos de um lado, produtos de limpeza do outro. Assim é melhor. O mesmo vem sendo feito desde a época da Grécia Antiga com todos os seres vivos. Mas como separar? Que critérios usar? Destes questionamentos surgiu a divisão atual da biodiversidade. A sistemática é a ciência dedicada a catalogar e descrever a biodiversidade dos organismos. Ela inclui a taxonomia, que é a ciência da descoberta, descrição e classificação das espécies e grupo de espécies com normas e princípios. E também a filogenia, que consiste nas relações evolutivas entre os organismos. Na atualidade, essa classificação compreende 3 domínios e 6 reinos. A biodiversidade surgiu da interdependência entre os seres vivos. Os protozoários são parte dessa diversidade de seres vivos que habitam a Terra. O reino dos protistas é constituído por cerca de 65 mil espécies conhecidas, das quais 50% são fósseis, e o restante ainda vive hoje. Destes, aproximadamente 25 mil são de vida livre. 10 mil são parasitas dos mais variados animais, e apenas cerca de 30 espécies atingem a humanidade. Os protozoários parasitas são responsáveis por algumas doenças e envolvem basicamente 2 locais de parasitismo, o sangue e o tubo digestório. No entanto, a pele, o coração, os órgãos do sistema genital e o sistema linfático também constituem locais em que os parasitas podem se instalar. Estas doenças envolvem no ciclo hospedeiros, isto é, organismos vivos onde os parasitas se desenvolvem. Entre os hospedeiros está o ser humano. Algumas das doenças causadas por parasitas são a disenteria e a doença de Chagas, que não tem cura. Então, cuide da sua saúde. É importante procurar um médico regularmente, alimentar-se bem e manter a higiene, entre outros cuidados. Historicamente, a humanidade tem se dedicado ao estudo dos macro-organismos, ou seja, aos mamíferos, aves, peixes e plantas. O homem fez a descrição, classificação e sequenciamento genético para projetar o uso sustentável da biodiversidade. Mas e os seres pequeninos? Calcula-se que 90% das espécies da biosfera sejam compostas por micro-organismos, que desempenham um papel fundamental no funcionamento dos ecossistemas. Atualmente, conhecemos mais de 80% das plantas e mais de 90% dos vertebrados existentes na natureza, mas conhecemos menos de 1% das bactérias e vírus, e menos de 5% dos fungos. Devido às divergências sobre os vírus, estes organismos não estão inseridos em nenhum dos grandes reinos dos seres vivos. Daí a necessidade de serem estudados à parte. Já as bactérias são provavelmente os organismos mais abundantes do planeta
e são encontradas em praticamente todos os ambientes, além de serem muito importantes para o meio ambiente na decomposição de matéria orgânica, porque ingerem restos de animais e plantas. Embora estes seres sejam menos estudados, são, em muitos casos, essenciais para a sobrevivência das formas de vida na Terra. Até mais, a gente se vê. Olá, moradores do planeta Terra! A vida por aqui surgiu há bilhões de anos, e as primeiras formas de vida foram se diferenciando até o aparecimento da incrível variedade de seres vivos que podemos ver hoje. Seres como eu, como você, como os animais e as plantas. Tudo o que é vivo tem uma característica em comum: a célula. Há organismos muito pequenos compostos por uma célula apenas. E se vamos tratar de seres vivos tão primordiais como os unicelulares, vamos analisar também o caso do vírus. É um mundo muito pequeno, fora do alcance dos nossos olhos. Mas acredite, é fascinante. Vem comigo nessa aventura? Olá! A célula é o tijolo, o bloco de montar que forma todos os seres vivos. Como os blocos de montar, a célula tem várias formas, cores e tamanhos, mas por dentro é bem diferente. Tijolos são todos de barro e blocos são todos de plástico maciços e iguais. Mas a célula não. Sua estrutura é formada por um arranjo de partes ainda menores. Ela é cheia de líquido, tem uma grande quantidade de organelas e tudo se mexe lá dentro. Cada pecinha tem uma função e executa um trabalho. É como uma grande empresa onde cada funcionário faz o seu trabalho para que ela funcione. Imagine então quantos milhares de pequenas empresas estão trabalhando dentro de você, agora mesmo. Pesquise e descubra como elas funcionam. O estudo da célula, que faz parte de todos os organismos vivos, nos ajudou a entender o funcionamento do nosso corpo e também dos micro-organismos que provocam doenças como os vírus e as bactérias. E isso só foi possível com a invenção de uma ferramenta fundamental. Estamos falando do microscópio. Os primeiros aumentavam a visão até 300 vezes. Hoje, os mais modernos eletrônicos ampliam os objetos 500.000 vezes. Viajar através de um pequeno mundo pode proporcionar novas informações para você se conhecer melhor e também conhecer o mundo que está à sua volta. Veja como estudar pode te levar a lugares inusitados. Você vai adorar, eu tenho certeza. Até mais, a gente se vê. Olá, parceiros da biologia! Hoje veremos que a partir das células germinativas, através da fecundação sexuada, um novo ser é gerado. Assim, à medida em que as células se multiplicam e se diferenciam, formando tecidos, órgãos e sistemas, desenvolvem o corpo de um indivíduo plenamente funcional. As células formadas a partir do zigoto, por mitose, apresentam a mesma informação genética, mas a ordem para libertar essa informação varia, e isso determina a especialização. Assim, cada gene pode ser ativado ou inibido, dependendo das codificações presentes no DNA. Nos vertebrados e invertebrados se formam tecidos bastante similares e que basicamente podem ser divididos em 4 categorias: tecidos epiteliais, conjuntivos, musculares e nervosos. Portanto, fique esperto e descubra qual o papel de cada um desses tecidos. Nossas células se renovam constantemente. Vamos ver como isso funciona na pele do rosto. Uma pessoa adulta perde cerca de 15 gramas de células epiteliais por dia. O ciclo do nascimento até a morte de uma célula facial é de 28 dias. A célula sai do extrato mais profundo da epiderme e chega até a superfície,
uma distância menos que 1 milímetro. A camada externa é coberta por uma proteína impermeável, a queratina, que ajuda a pele a reter a água. O tecido epitelial tem uma rede de terminações nervosas sensíveis ao tato, ao frio, ao calor e à dor. A pele ajuda a manter a temperatura do corpo estável, por isso transpiramos quando sentimos calor. A acne é um dos problemas de pele mais comuns. Ele ocorre quando o óleo das células não consegue fluir pelos dutos até a superfície da pele. Os folículos entopem com células epiteliais mortas, bactérias e gorduras. E você, sofre ou já sofreu com a acne? Em biologia, diferenciação é o processo pelo qual as células vivas se especializam para realizar determinada função. Essas células diferenciadas podem atuar isoladamente, como os gametas, ou podem agrupar-se em tecidos, como o tecido ósseo e o muscular. Apesar de diferenciadas, as células mantêm o mesmo código genético do zigoto. A diferença está na ativação ou inibição de grupos específicos de genes que determinarão a função de cada célula. Esta especialização acarreta não só alterações da função, mas também da estrutura das células. O agrupamento dos genes aconteceu ao longo do processo evolutivo dos seres vivos. Os metazoários, organismos animais pluricelulares, agruparam diversos tecidos, formando órgãos como o estômago. Os órgãos, por sua vez, podem compor aparelhos ou sistemas que, em conjunto, realizam determinada função vital, como é o caso do sistema digestivo. A diversidade é uma característica dos seres vivos. Até a próxima! Saudações, estudantes! Tudo bem? Na natureza, cada ser vivo está adaptado ao ambiente e ao modo de vida. Vamos saber um pouco sobre o modo de vida de uma criatura interessante, o parasita. O parasita se junta a outro ser vivo que é chamado de hospedeiro e passa a viver às custas desse ser. Os parasitas se alimentam do sangue do hospedeiro ou do alimento que ele ingeriu. O parasita pode causar no hospedeiro doenças como a desnutrição e a anemia. Em crianças, podem até prejudicar o desenvolvimento físico e intelectual. As enfermidades causadas pelos parasitas também são chamadas de verminoses. Elas são um problema de saúde pública que podem ser evitadas com boas condições de higiene e saneamento. A água é um veículo para a transmissão de muitas doenças causadas por parasitas. A gente não vê, mas as bactérias estão lá. Com cuidados simples no dia a dia, podemos evitar a contaminação. Para beber e preparar os alimentos, a água deve ser filtrada, fervida ou mineral, mesmo que a água da torneira seja tratada. É fundamental lavar as mãos antes de cada refeição e antes de fazer a comida. Se tiver um ferimento na mão, coloque um curativo antes de manipular os alimentos. Frutas e verduras também podem estar contaminadas. Primeiro lave com uma escovinha e depois deixe de molho em uma solução de 1 colher de sopa de água sanitária para 1 litro de água. A água sanitária, ou hipoclorito de sódio, deve ter uma concentração de 2,5%. Olhe no rótulo. Até os animais de estimação podem transmitir doenças. Fique atento à higiene do bichinho e à limpeza do lugar onde ele costuma ficar. E depois de brincar com ele, tem que lavar as mãos. Para facilitar o estudo, separamos os animais em grupos de acordo com determinadas características. A primeira divisão dos animais é feita com relação à presença ou não de coluna vertebral. Os animais vertebrados são minoria, cerca de 5% do total de espécies. Existem muito mais invertebrados na natureza. Primeiro surgiram os invertebrados, e a partir da evolução deles, se desenvolveram os animais dotados de coluna vertebral. O grupo dos invertebrados se divide em vários filos, com características bem diferentes entre si. Os mais simples são chamados de inferiores,
e os mais complexos de superiores. Tem muito mais coisas que você pode aprender sobre este assunto. Continue pesquisando sobre ele. Até mais, a gente se vê. Olá, curioso amigo da biologia! Você sabia que existia uma teoria que acreditava que os seres surgiam espontaneamente? Mas desde que ela foi descartada, ficou evidente que os seres só existem graças à divisão celular. Ou seja, todos os animais originam-se de animais, plantas de plantas e células de células. A sequência de acontecimentos para a célula se dividir é conhecida como ciclo celular. E uma característica fundamental deste ciclo é que a célula precisa transmitir seu material genético para a geração seguinte. E para saber como os organismos crescem, mudam e conservam suas características de espécie, é preciso conhecer os dois processos de divisão celular, mitose e meiose. A sobrevivência de um ser vivo exige uma renovação celular. Sem a renovação celular, nosso organismo morreria em poucos dias. Portanto, lembre-se de que o ciclo celular é o que permite que a vida produza mais vida, assim como o estudo gera mais capacidade de aprendizado. Concorda? Você sabia que a pele é o maior órgão do corpo humano? A exposição exagerada ao sol é um risco à saúde. No Brasil, o câncer de pele corresponde a cerca de 25% dos tumores malignos registrados. A doença aparece principalmente em pessoas com mais de 40 anos. Já em crianças e indivíduos negros, a incidência é rara. Até pouco tempo, não se sabia os danos provocados pela luz ultravioleta, a molécula que carrega a instrução genética da vida. Mas pesquisadores da Alemanha e dos Estados Unidos observaram em tempo real os prejuízos causados pela luz ultravioleta em cadeias de DNA. Normalmente, o DNA emprega reações químicas específicas para se curar, mas quando os danos são excessivos, ele passa a não se replicar corretamente, e as células danificadas simplesmente morrem. E isso pode até gerar mutações. Então, antes de sair correndo para o sol, não esqueça do protetor solar. Existem alguns temas que são relativos à célula: os componentes, a estrutura e as funções. Todas as células de qualquer planta ou animal surgiram a partir de uma única célula inicial, o óvulo fecundado, por um processo de divisão. O óvulo fecundado divide-se e forma duas células filhas, idênticas. Cada uma contém um jogo de cromossomos igual da célula-mãe. Depois são as células filhas que se dividem, e assim continua o processo. Essa divisão é chamada de mitose. Na mitose, o número de cromossomos se duplica. O DNA de cada um dos jogos duplicados vai formar as duas novas células filhas. Essa sequência surgiu graças aos processos reprodutivos que derivaram da evolução das células e, por consequência, da evolução das espécies. Por isso, é importante conhecer as estruturas e as funções celulares. Continue ampliando seus conhecimentos. Até mais, a gente se vê. Olá, Brasil! Eu tenho uma pergunta. Você sabia que todos os seres vivos são compostos por células? Pois é, segundo a teoria da evolução, acredita-se que o sucesso da célula se deva à membrana celular, ou seja, uma espécie de mosaico fluido que possui lipídios e proteínas. A membrana celular permite a existência de um ambiente interno celular, que garante, digamos assim, a privacidade interior da célula, mas também possibilita trocas, comunicações e interações com o ambiente externo. Assim como o funcionário de uma empresa, a célula é muito importante sozinha, mas precisa estar em contato com todo o resto para o corpo funcionar. Por isso, ao atravessar a membrana, você verá que existem outras estruturas muito especializadas que funcionam sem parar para garantir a vida celular. Então,
Vamos conhecer mais sobre as células? Leia e descubra mais sobre as organelas. Imagine as células sempre se comunicando entre si. Elas enviam e recebem sinais que vêm do ambiente ou de outras células. É como se elas se comunicassem por um telefone com as outras partes do corpo. Mas, para gerar uma resposta, os sinais devem atravessar a membrana. E, para isso, eles usam as proteínas da membrana. Lá dentro, o sinal dirige-se ao núcleo ou a outra estrutura. E a informação é passada de proteína a proteína, cada uma provocando uma modificação na seguinte até o local desejado. A molécula-alvo altera o comportamento da célula. Nesse processo, muitos sinais transitam e se entrecruzam ao mesmo tempo dentro da mesma célula. E é através desse cruzamento que a célula integra os vários sinais para dar início à resposta adequada. Reflita sobre isso e perceba a importância de cada pequena parte dentro de um grande processo. Você já deve conhecer todas as organelas que compõem as células e sabe que a complexidade das estruturas e o funcionamento preciso são realmente extraordinários. Você pode até se perguntar por que tantos nomes complicados, mas agora pode perceber o motivo. São tantos detalhes, especializações e funções diferentes que, para você entendê-los e descrevê-los, novos termos precisaram ser criados. E cada informação serve como base para o estudo das funções celulares. Consegue perceber agora a semelhança entre a estrutura das células e da vida à sua volta? Cada pequeno ato é muito importante. Pense nisso. Até mais, a gente se vê. Vamos imaginar que são 6 horas da manhã. O sol ainda não se levantou, mas você sim. E vamos imaginar que ontem você decidiu que ia fazer exercício físico. A ideia é correr durante meia hora, um dia sim e o outro não. Você começa a correr. Está fácil, vai que é uma máquina. Depois de 5 minutos, sua respiração já está ofegante, seu coração está a 1000 e você já está suando. Mas não desiste. Passa mais um pouco de tempo e a dor começa. Ai, tá doendo o músculo da minha coxa. A máquina está ficando sem combustível, você tem que parar. O que está acontecendo comigo, você pergunta. Você está sem energia e precisa principalmente de comida. Assim como as plantas precisam da fotossíntese para garantir a produção do próprio alimento e realizarem sua função na natureza. A fotossíntese é um dos processos biológicos mais importantes na Terra. Ela é responsável pelos alimentos que precisamos e também fornece fibras para indumentárias e materiais para construção. Os combustíveis como petróleo, álcool, carvão, lenha ou gás também se originam da transformação da energia solar em matéria verde. Atualmente, novas técnicas têm melhorado a produtividade agrícola mundial, mas é preciso lembrar que o espaço é finito e a produção de biocombustíveis compete pelas áreas disponíveis. Por isso, se você entender o processo fotossintético, vai ver que é possível vencer as barreiras da produção das nossas necessidades. Conheça os segredos da fotossíntese e utilize o conhecimento para o desenvolvimento de novas tecnologias, como o aproveitamento da energia solar. Os processos de respiração celular e fotossíntese estão relacionados com a energia necessária à vida. Toda atividade celular requer energia. Esta energia é tirada de certos alimentos que a célula obtém, como é o caso dos açúcares. A queima celular de açúcares em presença de oxigênio é chamada de respiração celular aeróbica. Este processo é realizado pela maioria dos seres vivos, animais ou vegetais, e fornece à célula a energia necessária às suas atividades. Esta energia é proveniente da desmontagem da glicose. O processo contrário, ou seja, a montagem da glicose, é realizada pelas plantas, algas e bactérias no processo chamado de fotossíntese.
plantas, animais e seres humanos têm em comum alguns processos naturais a todos os organismos vivos. Estaria aí a chave para a necessidade de equilíbrio entre os seres? Pense nisso. Até mais, a gente se vê. Olá, sejam bem-vindos! A membrana plasmática é a estrutura que reveste a célula. É como a roupa de um super-herói, tem qualidades especiais que a caracterizam. Uma estrutura capaz de garantir a criação de compartimentos e de controlar o ambiente interno. Isso foi um fator decisivo na evolução da vida. As reações químicas, por exemplo, só são possíveis graças a esta separação de ambientes. A membrana plasmática é uma estrutura que envolve todas as células vivas e organelas celulares. Também é responsável pelo controle de entrada e saída de substâncias. Uma incrível estrutura flexível, dinâmica e com permeabilidade seletiva. Você já pensou por que transpira? O suor é a maneira que o organismo usa para controlar o calor do corpo. E a membrana plasmática é essencial. Ela regula tudo o que entra e sai do interior da célula. Logo, quando uma pessoa está em repouso, a membrana da célula fica estável. Porém, quando realiza exercícios físicos, os poros se abrem. E por essas aberturas, água e íons atravessam as células até atingir as glândulas sudoríparas, chegando à superfície da pele. Em uma atividade pesada, você pode perder até 2 litros de água por hora. Pessoas que vivem em regiões quentes desenvolvem um número maior de glândulas sudoríparas do que aquelas que vivem em regiões frias. E agora, o que você acha de suar estudando? O mundo microscópico pode ser uma grande aventura. Se você pousar com uma lente na superfície da célula, poderá observar detalhadamente os componentes da membrana plasmática e as suas funções. E vai ver que é uma estrutura dinâmica, fluida, complexa e responsável pela entrada e saída de substâncias essenciais a todos os seres vivos. O conhecimento adquirido a partir do estudo da membrana plasmática permitiu que um processo parecido fosse usado no tratamento de resíduos industriais. Este processo de filtragem é realizado através de membranas que ajudam a tratar os dejetos. Quem diria que o estudo da membrana plasmática tem a ver com a preservação do meio ambiente? Até mais, a gente se vê! Olá, colegas! Hoje nós vamos falar sobre método científico. A humanidade esteve sempre investigando e testando o mundo para poder interagir com as outras pessoas e com o ambiente. A curiosidade e o interesse em saber mais sobre um determinado assunto ou objeto pode produzir conhecimento. Todos nós, desde que nascemos, investigamos tudo o que está à nossa volta. Os primeiros instrumentos que usamos para investigar são os 5 sentidos: visão, audição, paladar, tato, olfato. E quando os nossos sentidos não dão mais conta do serviço, utilizamos ferramentas tecnológicas. O microscópio, por exemplo, é uma ferramenta que amplia a visão do homem, revelando coisas que não podem ser vistas a olho nu. Há séculos, quando não havia ciência, tudo era explicado pelo sobrenatural. Vou te contar uma história para ilustrar a situação. Há 2000 anos, um homem que estava com dor de dente pediu ajuda para um sacerdote. Ó divino mestre, o que eu faço para me livrar da dor de dente? O sacerdote contou uma lenda e ensinou ao homem um encantamento. Depois, o sacerdote disse: agora vá para casa, pegue um pouco de cerveja e misture com óleo. Recite o encantamento 3 vezes e coloque a mistura sobre o dente.
Será que o homem conseguiu resolver o problema da dor de dente? Acho que não. E foi assim, entre crenças e mitos, que o homem viveu até a Idade Média. Para fazer qualquer trabalho científico, seja numa experiência no laboratório da escola ou em uma empresa, é preciso ter persistência. O cientista também precisa ser crítico para avaliar os resultados da pesquisa e ter uma postura ética. A nossa imaginação pode nos levar para longe, mas não devemos esquecer que existem limites éticos e morais para a ciência, que são o respeito pelo semelhante e pelo ambiente. Ter dúvidas é normal. O importante é buscar as respostas. Pesquise sobre os assuntos que você tem interesse. Leia bastante e questione tudo que você lê, vê e ouve. Não tenha pressa. O conhecimento é formado pouco a pouco. Até mais, a gente se vê. Olá, tudo bem? Mesmo se você estiver quietinho me assistindo, bilhões de células estão trabalhando no seu corpo. E tudo começou com uma única célula. Cada uma dessas células tem um núcleo, que comanda e distribui as funções que elas vão ter no seu corpo. As moléculas de DNA fazem parte do núcleo das células e têm duas funções muito importantes. A primeira tem a capacidade de se replicar, ou seja, fazem cópias de si mesmas. A segunda função da molécula de DNA é controlar a produção das moléculas de proteína, substância muito importante nos processos químicos internos da célula e na formação do corpo. No ano de 2003, um consórcio de cientistas de várias partes do mundo concluiu o chamado Projeto Genoma, que traçou o mapa genético humano. Foi um grande projeto. E o sequenciamento do DNA vai servir de base para o tratamento de doenças genéticas que ainda não têm cura. O DNA de cada um de nós permanece o mesmo ao longo de toda a vida. Embora os genes sejam semelhantes, existe uma grande variação na sequência de genes de uma pessoa para outra. Só os gêmeos idênticos têm a mesma sequência de DNA. O padrão de DNA de um indivíduo é como uma impressão digital. Por isso, é utilizado na identificação de pessoas em acidentes aéreos, por exemplo, ou nos testes de paternidade. Os genes que servem para identificar alguém são os hipervariáveis. Eles podem ter formas diferentes, que são chamadas de alelos. O teste de paternidade observa e compara o DNA dos genes hipervariáveis, da criança e do suposto pai. Quando há formas iguais no DNA da criança e do suposto pai, fica comprovada a paternidade. O segredo da célula fica no núcleo. É onde está o código genético. Ali estão as moléculas de DNA e RNA e os seus nomes complicados. DNA é ácido desoxirribonucleico, moléculas responsáveis pelo controle das funções celulares e pela manutenção do equilíbrio metabólico de cada ser vivo. Mas o DNA fica só no núcleo. Já o RNA, ou ácido ribonucleico, se forma no núcleo e migra para o citoplasma. São as moléculas mensageiras, que viajam pelas células, transportam informações e constroem proteínas. São bilhões as células de um corpo. No entanto, foram formadas a partir de uma única célula, utilizando uma linguagem simples e funcional, o código genético. As moléculas de DNA e RNA fizeram todo esse trabalho. Até mais, a gente se vê! Olá, tudo bem? Todos nós sabemos o que é uma planta, claro, mas definir o que é uma planta considerando todas as variáveis não é uma tarefa fácil. Os cientistas também se depararam com essa dificuldade.
Você poderia dizer que todas as plantas fazem fotossíntese. Mas sabia que existem plantas que não usam esse sistema para produzir alimento? Algumas são parasitas de outras plantas vivas, e outras, as saprofíticas, se nutrem de matéria orgânica morta. Plantas têm movimento? Locomoção mesmo não tem, mas possuem mobilidade parcial, que é resultado de alguns estímulos como a gravidade e a luz. O movimento é chamado de tropismo. E tem ainda as plantas carnívoras, que fecham armadilhas e aprisionam insetos. Atualmente, o reino Plantae é considerado um grupo monofilético, ou seja, inclui todas as espécies que derivam de uma única espécie ancestral. Vamos falar de um elemento presente ao longo da existência humana, a madeira. Produzida a partir das plantas lenhosas, trata-se de um material orgânico, sólido e de composição complexa. Absorve facilmente água e é composta por fibras de celulose unidas por lignina. Por apresentar propriedades físicas diferentes de acordo com a orientação no espaço, as árvores que produzem madeira são perenes e lenhosas, com caules de grandes dimensões que crescem em diâmetro ano após ano. Além do uso doméstico como fonte de energia, a madeira abastece a indústria de móveis, navios, de papel, arquitetura e engenharia, só para citar alguns setores. Mas as árvores têm funções que vão muito além do aproveitamento comercial. A indústria florestal hoje ocupa vastas áreas do globo, e a exploração em florestas naturais continua sendo um sério problema ambiental. Os resultados são a devastação e a destruição do habitat de muitas espécies. São fatores que ameaçam a biodiversidade em âmbito planetário. O papel das florestas sempre foi valorizado, mas só nas últimas décadas percebeu-se a dimensão real da importância das florestas sobre o clima, o ar, a água e a qualidade de vida das pessoas. O aumento da população e necessidade de bens reduziu as áreas de mata. As consequências negativas começaram a aparecer: erosão, degeneração do solo e poluição do ar. É preciso reestabelecer a cobertura vegetal para retomar o equilíbrio dos ecossistemas. As florestas atuam diretamente na contenção dos poluentes. Por hectare, elas podem absorver até 80 toneladas de poeira ao ano. A própria poluição sonora é atenuada pela ação das florestas. O uso consciente pode substituir a exploração. E lembre-se, a existência das plantas e de todo o ecossistema está diretamente ligada à nossa sobrevivência. A ordem é preservar. Até mais, a gente se vê. Olá! Existem várias teorias que explicam a origem da vida. Uma delas propõe que para entender o surgimento da vida no planeta, é preciso voltar a 3 bilhões de anos atrás. A Terra era ainda uma bola de fogo que estava se resfriando, mas já existiam rochas, pântanos e vários compostos químicos que se misturaram até formar um caldo lodoso. Raios e tempestades despejaram energia bruta nesse caldo, até que surgiu um composto diferente de todo o resto, uma célula, uma forma de vida simples que deu origem aos seres vivos. Da multiplicação das células, surgiram algas e peixes, que saíram do mar e se transformaram em répteis e anfíbios. Alguns anfíbios desenvolveram asas, e outros foram viver em cavernas ou florestas. E assim, a vida foi se multiplicando. Embora muitas vezes relacionada com progresso, a palavra evolução, no sentido biológico, não tem essa conotação. Charles Darwin não se referia às suas teorias como teorias evolutivas, e tinha o cuidado de evitar termos como inferior e superior. Infelizmente,
ainda é comum observar como as pessoas relacionam a evolução biológica com progresso em função da superioridade. A evolução biológica consiste na mudança das características hereditárias de um grupo de organismos ao longo das gerações. A evolução aconteceu e continua acontecendo. A seleção natural está sempre trabalhando. Você já se deu conta que os fósseis são registros do processo evolutivo que muitas espécies passaram ao longo de milhares de anos? Que tal uma visita ao Museu de Ciências? Existem várias teorias que explicam a origem da vida no planeta Terra. A origem da vida é um assunto muito interessante, que mexe com o pensamento lógico, com as crenças religiosas e com a imaginação das pessoas. A vida está sempre se transformando, eliminando formas antigas e gerando novas formas. Cada ser vivo que habita o planeta tem características específicas que servem para diferenciar as espécies entre si. Charles Darwin escreveu que existe uma grandeza no modo de ser da vida. De um começo tão simples, infinitas formas evoluíram e continuam a evoluir. Inspirador, não? Até mais, a gente se vê. Olá, parceiro de jornada! Você está concluindo o primeiro ano do ensino médio de Biologia. Você descobriu um pouco mais sobre a estrutura da célula. Viu que ela faz parte de todos os organismos vivos e está relacionada com o funcionamento do nosso corpo. Viu também que cada parte da célula tem uma função e executa um trabalho. Você também percebeu o esforço da ciência para catalogar e descrever a biodiversidade do planeta, e que é preciso fazer muitos questionamentos para se chegar a um método ou a uma teoria científica. Foi muito importante ter você com a gente e poder chegar neste momento de te dar os parabéns. Cada novo aprendizado significa uma nova etapa vencida. Eu espero por você no segundo ano. Até lá! Tchau, tchau!